A partir das 22 horas, abrem-se oficialmente as portas de Vortex, um lugar que reúne no mesmo endereço, Protásio Alves 737, várias possibilidades de cultura e lazer. Estúdio completo para ensaios musicais com bateria e ar-condicionado. Olha o luxo. Vídeo bar com programação permanente de clipes e shows de Porto Alegre e do mundo. Loja especializada em rock, com discos, fitas, camisetas e vídeos selecionados. Nesta sexta-feira, a banda Barato Oriental de Novo Hamburgo penetra no estúdio da Vortex, às 20 horas, com transmissão ao vivo para os monitores, com a responsabilidade de demonstrar por que é considerada a melhor formação de rock do Vale dos Sinos, onde já possui um público fiel. O grupo surgiu em 86 e em 2 anos de atividade já fez muitos shows, emplacou uma canção nas FMs. Céus, o céu pode cair, já vamos ouvir aqui. Tocou em programas de auditório. Qual é o programa de auditório, pessoal? Sérgio Abraão. Programa do Sérgio Abraão? Onde é que era? Era no... aquele teatro que virou igreja ali da Teatro história. Presidente. Teatro Presidente, cara. E foi recentemente citada pela revista Bis como importante revelação gaúcha. Seu mais recente sucesso, Eu Não Quero Virar Couve-Flor, é um bom exemplo da temática preferida da banda. O absurdo absoluto do cotidiano, cantado em clima de rock and roll. Que tal essa? O absurdo do cotidiano? Vocês... Não, é baita release. Baita release, né? É, também acho. O rapaz rico adora o vício e é só com ele que acha o prazer. Vive na praia de areia brilhante, onde disfarça o tédio de viver. Coca ou cola, cola ou coca, tudo se cheira igual. Coca ou cola, é só questão de nível social. Cola ou coca, tudo se cheira igual. E o planeta ainda gira, só que parece que é de trás pra diante. Olha o pirralho que respira dentro do tubo de desodorante. Coca ou cola,
É só questão de nível social. Cola ou coca? Era um baita estúdio, né? Baita estúdio. Era um baita estúdio. É, não é? Eu, sabe que eu tinha a impressão que eram câmeras paradas, assim, meio de captura Não, só. era eu com a câmera, Sempre cara. foi? E meio de baixo, assim, porque eu geralmente ficava sentado no chão num banquinho baixo. Na frente ali, Na frente. Foi tu ou o Wanda que filmou ali? Não, acho que era eu. Tu? Eu acho que quase sempre na câmera era eu. O Wander fazia mais a produção. Tinha um estúdio só ou dois? Tinha um estúdio. Saiu uma TV do estúdio ali para aquela sala contígua e uma lá na frente. Que era outra sala, lá na que era frente. da lojinha. É. Mas tinha ensaios normais Ensaios também. normais, assim como os Cascaveletes também. Ensaiaram lá a e não gente foi só gravar. ensaiava. E tu, Samarano, qual é a tua banda? Ensaiava com a Autópsia. Autópsia, E depois virou grande Tozoide. título. Como? Depois virou Tozoide, depois virou... Tozoide? Tozoide. O que é o tozoide? Espermatozoide. A espermatozoide. Tozoide. Por um mês ficou esse nome, depois virou Rota Sinistra. E daí resolvemos marcar um ensaio na Vortex, lá em março, um pouquinho mais ensaiadinho. E foi a primeira vez que eu toquei baixo na vida. Primeira vez que eu entrei no estúdio, primeira vez que eu toquei baixo. Você levou baixo ou pegou? Eu tinha um baixo, a primeira vez eu tinha um baixo emprestado, né? Eu consegui um amigo meu lá. Uma Rota Sinistra, daí eu passei, não sei como foi parar na tua casa lá, fita. Eu acho que entreguei pra Neca, que atendia no bar lá, o Avera. E acabou ficando na tua coleção, uma cópia da fita, né, da Rota Sinistra. E o Wander e o Miranda fizeram a seleção, acho que ouviram a música e gostaram, né? E botaram naquela coletânea A Grande Sacanagem. Com vários medalhões da época, né? Era De Fala, Tarana Tiriça, Urubu Rei, né? Cascaveletes. Muito tempo depois eu perguntei pro Miranda, né? Mas por que tu botou aquela música que estava terrível, né? Aquela gravação lá, aquela fita? Ah, era anárquica o suficiente. Consegui aquela gravação dos Replicantes que tocou na Vortex mesmo, né? Teve um show na Vortex. E daí eu, vou fazer uma capinha para essa fita, né? Resolvi desenhar a Vortex. Parei na frente, lá do outro lado da rua, peguei um pedaço de papel e anotei, fiz a caneta mesmo, um croquis ali. E depois, quando cheguei em casa, desenhei, né? Fiz tudo ranquinho. Daí passei para eles, fiz a minha capinha lá e passei pra Neca, pra Vera, eu acho. E o Cláudio gostou e acabou ampliando aquele desenho e botou no quadro na casa dele lá. Uma vez eu fui lá e ele tava lá o quadro. Meu desenho aqui. Cara, minha primeira lembrança do bar foi quando o Cláudio Heinz foi fazer umas compras no lugar onde eu trabalhava. Eu trabalhava na época no supermercado do Sul, que ficava bem em frente ali ao colégio israelita. Cara, quando eu vi o Cláudio assim, tirei o cara ali do caixa e eu mesmo empacotei as compras do Cláudio. E vi que era um volume assim, tinha bastante coisa pra levar e... Cerveja? Fui bastante cerveja, cara, era um carrinho cheio de cerveja. Cara, é como se um dos meus ídolos se materializaram na minha frente, assim, né? Quando eu cheguei na Vortex e no caminho, ele foi muito gente fina, cara. Porque eu comecei, fã, né, velho? Foi chato, começou ali a perguntar um monte de coisa. Na época... fazia pouco que vocês tinham lançado Histórias de Sexo e Violência. E eu tava fissurado nesse disco, bicho. Tá, e aí tu chegou lá no bar, tu já tinha ido no bar antes? Não, cara, eu descobri através disso, porque aí o Cláudio, não, porque a gente tá com um bar aqui agora, um estúdio. E... Cara, aquilo ali foi Cara, eu chego, Tatu, no balcão, administrando ali o negócio, empreendedor, o Wander, e tinha mais uma turma da pesada. Terminou meu expediente. A minha primeira providência foi lá, né? Foi ir pra Vortex tomar uma cerveja, porque o negócio é que era uma bebida. Isso é uma coisa bastante tinha comum grana, no bar, né? que a gente ficava lá o dia inteiro e tomava uma Coca-Cola. Eu fiz isso algumas vezes. Era um bar de gente, assim, de proletário, né? Assim, de gente classe média, assim, baixa. E eu fui no show do Gigantinho com o Legião Urbana. A primeira, eu tinha 13 anos. E depois era pra eu voltar pra casa, eu não voltei. Eu fui com essa turma, que eu tava com os colegas, os amigos de rua, 2, 3 anos mais velhos do que eu, né? Porque tinha uma coisa bem diferente, o público que eu frequentava na escola, que é bem classe média alta, e o público da rua, assim, que era um pessoal mais velho e mais gostava mais de rock, que não era tão do surf.
e das coisas mais Mauricinho da época. Daí saí do show e a gente foi numa festa na rua Taquara e não tava ruim a festa, né? E eu já tava... naquela época eu bebia 13 anos, 2 copos de cerveja, eu já tava bêbado. E aí o pessoal acabou parando no Vortex. Eu achava tudo muito estranho, aquele pessoal com aquelas roupas estranhas, né? Aqueles cores, aqueles cabelos muito... com esse estilo meio punk que me assustava um pouco na época. Porque eu comecei a gostar do som mais pesado até mais velho, assim. Eu gostava de rock and roll, Sex Pistols, Dead Kennedys, essas coisas, assim. Era meio pesado demais. E eu vi aquele visual ali, né? Os moicanos e tal. Voltei a pé para casa. Meus pais estavam na rua atrás de mim. Eles foram atrás e eu não sabia onde é que eles estavam. Eu entrei e fui pro quarto e eles chegaram mais ou menos na mesma hora. E aí eu me enfiei embaixo da cama, com roupa e tudo, né? E fiz de conta que estava dormindo. Minha mãe subiu e perguntou, Leonardo, tu tá dormindo? Eu tô dormindo. Aí ela puxou as cobertas e, seu sem vergonha, ela estava atrás de ti, me viu de roupa e tudo e tomei aquele esporro, né, e tal. Mas o resultado é que 2 semanas depois eu fiz mais ou menos a mesma coisa, era pra voltar. Pois então, a coisa do punk rock, da anarquia, de ser uma coisa ruim, na verdade, tecnicamente até pode ser, né? Mas tinha alguma qualidade ali, não tinha? Alguma qualidade de, sei lá, cultural mesmo, enfim, de atitude. Até por isso, assim, porque a gente tinha um monte de influência de bandas gringas, só que a gente não tinha uma cultura musical. A gente saía do zero na hora que a gente começava a tocar, né? A gente nunca teve essa coisa de escola musical. Então era uma liberdade a gente achar que a gente era capaz, né, de fazer uma música equivalente àquilo que a gente adorava. Né? Se não fosse essa ideia da anarquia, a gente ia ficar muito numa posição de terceiro mundista fudido. Né? Então a gente nos dava a liberdade da gente acreditar que a gente era lá pra fuder. Na verdade, até onde eu sei, o movimento punk foi uma reação contra todo aquele... erudição. Rococó, né? Que é bacana, mas foi uma questão contra. Eu quero tocar, mas eu não sei, só sei 2 notas. Então vou fazer com 2 e saio que se... Hoje é bem diferente, né? Até no YouTube tu vai ali, tu vê, o cara toca assim, o cara estuda, vai lá e faz, né? Tem os pedalzinhos. Pô, na época não tinha nada, né, cara? Então era só ouvir o disco e tal. E quando tinha o disco, quando aparecia um disco diferente, todo mundo se reunia e ficava ouvindo, né, aquela coisa do bolachão, ficava olhando. Então tudo era diferente, né? Era bem mais. Parece que tudo era mais longe. Hoje tudo é próximo, né? E que, como eu era um garoto do interior, a minha referência era muito fantasiosa, inclusive em relação ao rock, ao punk rock. Eu achava que eu era punk, até vir para Porto Alegre e ver o bastidor do show dos Replicantes. Então, aquele período ali a gente tinha 20 e poucos e foi em seguida aquilo ali que a gente entrou para fazer o disco, o LP da Barata, que deixou marcado, porque daí o Bruno, que estava na bateria, saiu e entrou o Luciano. A gente iniciou brincando em 86. E daí aquilo ali era o ano seguinte, porque a gente iniciou com outro guitarrista, que era um grande amigo de escola. Ele aprendeu a tocar umas guitarras, mas ele curtia muita coisa louca, assim, e eu curtia muito a forma como ele fez Celso Céu Pode Cair, Preto e Pobre, aquelas coisas. Porque ele curtia a bagunça de fazer riffs, né? Só que ele era filho de um pastor, né? E, inclusive a coisa de uma pressão dos pais para que ele fosse... estudasse, e eu já era vagabundo, assim, naquela época, né? Então acabou um momento em que ele saiu fora e entrou o Carlos, de quem eu era muito fã desde muito piá. Cara, ele tocava em Tramandaí, num bar aberto, assim, tocava músicas instrumentais de mais de hora. Era lisérgico, muito louco, e ele de cara, assim, porque o Carlos sempre foi um cara mais... Tu entrou na banda em 88, 89. Umas 3 semanas antes de gravar o disco. Foi bem rápido. Mais ou menos. Tu conhecia eles já? Não. E não sabia nenhuma música? Não. Se ele conhecesse, ele ia entrar. Alguém contou uma história de que ele tinha aprendido a tocar bateria tocando uma bateria que ele tinha feito, né, de lata e não sei o que, ele juntou umas coisas e que ele tocava que nem o Kate Moon. Daí a gente falou, é esse cara que a gente quer, né? Pô, mas sensacional. tu é de Sapiranga. Sim. Vocês são Novo São Hamburgo? Leopoldo.
São Leopoldo. Eu sou de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Natural Novo Hamburgo. 2 de Novo Hamburgo e um de Sapiranga. Tá. E um de São Leopoldo. Tá, e você se sentiu assim uma banda do Vale dos Sinos? Claro. Alguma coisa assim? É a denominação mais... A gente achava que a gente era o Clash do Vale dos Sinos. Exatamente. O Clash Palestino é bom, né? One, two, three, o seu ouvido distraído saiu pra rua bem vestido. Foi declarado surdo a tudo que ele não quisesse ouvir. De braços dados o cuidado e a conversa decorada e o pavor do olhar alheio, o braço pronto pra puxar o freio. Yeah! Pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito. Dançar direito é dançar errado. E seu respeito aos mais velhos é só um jeito de dizer que apesar da juventude não tem ideias pra contradizer. E a sua falsa consciência só é levada até o limite pra que não cause divergência. Só até onde o seu Deus permitir. Vai se fuder. Pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito. Dançar direito é que é dançar errado. Pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito. Dançar direito é que é dançar errado. Pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito. Dançar direito é que é dançar errado. Pare de dançar direito, pare de olhar pro lado, pare de dançar direito. Dançar direito é que é dançar errado. Nós marcávamos ensaio e sabia que tinha essa história da gravação, então, né, acho que era base, todos eram gravados, né? E aproveitava, então, né, para ter material. Aquele estúdio era muito ruim, na verdade, ele era pequeno, né? Ele tinha um ar-condicionado pequenininho que nem sempre vencia. E, cara, a infraestrutura era muito precária. Não tinha outros em Porto Alegre, ou era o ambiente... Mas eram todos iguais, era meio parecido, podia ser um pouquinho melhor, mas esse era de vocês, dos amigos, né, cara? Então era muito mais legal ensaiar lá do que ir no estúdio do... Acho que o Ivo Eduardo tinha um estúdio, né, ali na São Manuel. Nós estávamos ali pela brodagem, né, por sair do estúdio, ter uns amigos tomando uma cerveja, encontrar os amigos e tal, né. E nada como mostrar pro público, né, que assim que surge um show, uma música nova, um arranjo novo, né, e vai ver, de repente vai ver o ensaio, mas vai ver o show também para ver como é que é um e o outro, né. Nós éramos meio que as cobaias ali, né, toma lá, escuta em casa, vê o que tu acha dessas bandas, sabe. E a história das fitinhas, principalmente de 87 foi, né, pra tipo 90, elas foram aumentando, essa história das fitas, viraram toca do disco lá do Rogério. As pessoas iam lá, sabiam que tinha lá a fita, iam comprar a fita, aquela clássica do Cascaveletes, que não foi gravada lá, mas
Cascaveletes, as coletâneas da Vortex, da Graforreia, que são as mais famosas. Depois teve The Fala também, mas já era 90, assim. Então, foi muito forte a história das fitas, muito forte. Vocês foram, depois desse show, foram alguma vez? Eu fui uma vez. Fazer o que lá? Como é que é, né? Eu fui tocar, agora eu queria ver como é que era. Como é que é? E tu foi? Que eu lembre, não. Acho que não tem essa memória, não. Chegou a dar briga alguma vez? A polícia entrou algumas vezes. Tinha uma vizinha nossa, a Dona Maria, que era meio perseguida. A Dona Maria... Falavam que era um lugar meio de louco, de marginal. Marginal. Meio? Assim, tinha essa fala, assim. Pra muita gente, pra quem ia no Ocidente, eram os ricos, né, cara? Que as pessoas não tinham dinheiro pra ir no Ocidente. Ficava todo mundo no Lola, na rua. No Ocidente tinha que pagar pra entrar e no Vortex não precisava. E depois teve uma época, cara, quando deu a confusão com o Isaac Ainoy ali no Ocidente, o Ocidente tinha que fechar à meia-noite, né? Aí nos anunciava assim, na Vortex vai até a hora que vocês quiserem. Aproveite, entendeu? E quando o bairro fechou... Cara, que tristeza, eu não acreditei, cara. Porque tinha coisa da gente ensaiar. E, cara, a Vortex, assim, foi um lugar onde eu recebi muita informação, cara. Através dos vídeos ali que rolavam. Muita gente viu pela primeira vez, as grandes bandas. Cara, Punk Rock Movie do Don Letts, cara. Com toda a cena punk londrina ali, o Clash... as X-Ray Specs, Generation Next, todas aquelas bandas, cara. E, cara, poder ver aquilo, assim, foi muito marcante. Acho que ninguém tinha visto aquilo em Porto Alegre, né? Acho que ninguém tinha visto aquilo em Porto Alegre. Muito tempo depois que a Vortex fechou, a casa ficou abandonada. A casinha? E tinha uma turma aí que morava aqui na cidade que eram discípulos dos squatters ingleses, que eram invasores de casas. Essa turma chegou a vagar por vários lugares e por uma obra do destino acabaram indo para Vortex, na casa abandonada, nessa casa. E eu, naquele tempo, estava sem lugar onde morar, estava perambulando pela rua também. E um dia, saindo do Oswaldo Aranha, um amigo que estava morando nessa casa também me disse, olha, tem um lugar pra gente ir, ali na Protásio Alves, vamos pra lá. E onde é que tu dormia? Cara, eu dormia no estúdio. Eu cheguei, a casa completamente ocupada, era o Tocha, os punks ali. Então o Six é o cara que conheceu a Vortex, foi morta. Direto, cara. Um mês lá. Quase um mês. Sem água, sem luz. Bom, obviamente. A água rolava porque a turma deu um jeito de puxar uma mangueira, mas a luz era luz de velas. Luz de velas. Fica mais romântico até. Juntar o que você quer com o que você precisa. Para de chorar, que o meu coração não tem para-brisa. O céu pode cair, daí é só abrir o guarda-chuva. Céus, o céu pode cair, daí é só abrir a boca e berrar. O céu pode cair, não dá pra segurar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh,
para juntar o que você quer com o que você precisa. Para de chorar, que o meu coração não tem para-brisa. Foi! Pode cair, daí, é só... Eu achava que eu era punk e eu fazia minhas coisas, né? Tu achava que você era punk? Sim. Daí eu pintava coisas que me davam na telha, tipo... Ah, mas coisas fazer meio coisa que dá na absurdas. telha é o espírito, exatamente. Não, total. Eu tinha bombachas também completamente pintadas ou rasgadas e... Para Novo Hamburgo isso era extremamente fora da curva, né? E aquele cenário ali atrás, que vocês produziram? Foi Era tudo uma feito? bandeira, acho que era uma bandeira que eu tinha pintado, eu fazia meio que tudo dessa coisa aí, estética. Tu já tinha alguma influência oriental? O lado que me puxava pela estética bastante da coisa oriental e pela curiosidade da meditação, mas eu não sabia bem o que era. Nessa época, às vezes eu lia trechos do Tao Te Ching, só que no final eu jogava pro alto e saía chutando tudo. Tu que escrevia as letras? Vocês também Eu escreviam? sempre escrevi Como é que tudo. Letras. Cara, as músicas vocês dividiam? As músicas, boa parte. Baterista não faz música. Mas o Sting, o Carlos, Carlos puxava os riffs sempre, né? As puxava os melodias. riffs. É isso que eu acho engraçado, porque eu olho o vídeo e a gente era ingênuo, né? E daí eu penso, pô, mas a gente já tinha letras e músicas bem estruturadas, assim, né? Mesmo que a banda ainda não fosse muito consistente, assim. Eu acho assim, ó, a gente quando é jovem, digamos assim, 20, começo dos 30, a gente acha que vai fazer coisas melhores à medida que a gente for mais experiente e Daí souber quando vai mais. ver, faz melhor. Na né? verdade, cara, as coisas boas saem em períodos meio aleatórios, quando as coisas se juntam. Tu até eu pode tocava fazer bem coisas melhor. boas também. Eu sempre achei que o primeiro disco das bandas, quando surgiu a banda, que se montou e fez, vou fazer um disco, aquele ali é foda, sabe? Pode estar mal gravado, pode estar meio ingênuo, assim, também, mas é foda. Se tu foda. ouvir, tem toda a verdade, assim, daquele guri, daquele adolescente que quis ter banda e então sei o quê, e colocou tudo pra fora naquele momento, né? A Graforreia, que é uma puta banda, que o que ela gravou na Vortex lá, em fita cassete, naquele estúdio, com o Vander operando ali de técnico de som, foi uma gravação maravilhosa. Excelente E eu gravação. acho que eles nunca fizeram O nada original do parecido. Amigo Punk tá ali cantada ali. pelo Marcelo Birk. Exatamente. Então aquela fita ali é um exemplo da Vortex, né? Que gravava com uma precariedade técnica muito grande, mas que captava alguma coisa daquele ambiente, daquele clima ali, que é difícil refazer depois. Porque tem uma medida de romantismo que é o que dá a graça, assim, tem um troço que é... Tu vê que não vai dar certo, mas é muito foda enquanto tu tá fazendo. Claro. Né? Tu acredita que em algum momento vai estar com uma estrutura muito foda e tal, e depois no decorrer do tempo tu vai meio... vai quebrando a cara, especialmente no sul do Brasil, né? Mesmo com a gente, assim, chegou num ponto que a gente ficou muito foda musicalmente, eu acredito, assim, tocando com 2 guitarras, mas a gente já não tava com essa alegria. Os caras que tinham uma coisa mais técnica, assim, o Rômulo entrou, foi muito legal por um tempo, mas depois entrou num ponto que ficou ao nosso nível de satisfação, já não equilibrado com a alegria. E daí realmente a banda se dissolveu naturalmente. Então eu olho isso, assim, se a gente fizesse um revival, uma coisa pontual pode ser muito divertido, mas Como hoje. uma coisa pontual, assim, vamos nos divertir. Claro. Mas não é uma coisa de entrar, vamos querer acreditar de novo, porque é outro tempo. Eu fui ver o Creedence no Araújo. Creedence é uma banda que eu ouvia bastante. Eu acho constrangedor o Paul McCartney tocar Beatles com aquela banda que não é os Beatles, né, cara? Pra mim aquilo aí é cover. Tu pega uns caras que fazem cover e faz até melhor. É engraçado. Uma varejeira de Ray-Ban prevê o presente pra quem nunca entendeu. Vem a varejeira ser o nosso talismã. Grilos gritam assustados na sarjeta na cidade. O Estado cuida da sua segurança, da almoça grátis de liberdade, que deixa aposentado um contraponto de balança. Na hora do vestibular, decidi ser desempregado, de vez em quando pra me sustentar. Um assalto em um supermercado, honorável, sabe chinês,